Bom, nós estamos iniciando uma nova aula para o nosso curso de análise de acidente e hoje o foco é a contribuição da análise do trabalho habitual na análise de acidentes, como que ela contribui. Nós vamos começar fazendo um pequeno comentário sobre um evento, um acidente. Então, durante a recolocação de um boleado, é essa peça aqui no sistema, a cinta utilizada, ela pesa mais de 300 quilos, essa peça, a cinta utilizada rompeu e aí um metal que estava aqui utilizado terminou atingindo o trabalhador. Então, veja bem, os colaboradores da empresa estavam montando os componentes de um trocador de calor, o boleado foi posicionado no casco do equipamento, e aí com o uso de um guindaste. E no início, o auxiliar, que é aquele que está lá do lado do boleado, utilizou uma cinta de 1 tonelada, que, segundo ele, já estava amarrada nos olhares do equipamento. Ao movimentar com as duas cintas de 1 tonelada, o moitão do guindaste esbarrou numa tubulação do topo lá dos trocadores e impediu a movimentação. O auxiliar, então, pediu que o boleado fosse recolocado no chão, fez uma emenda e utilizou uma nova cinta de 3 toneladas, 4 metros de comprimento. E após a colocação de 4 estojos no lado esquerdo e 3 no lado direito, foi necessário movimentar o boleado. Era na hora de posicionar, para poder facilitar parafusar, tinha que ajustar o estojo e a junta. Essa manobra é chamada de leve, porque o guindaste tem que fazer um movimento leve da carga para facilitar que se possa posicionar. E durante o leve, a cinta de 1 tonelada rompeu e a manilha foi projetada sobre a mão do trabalhador, provocando uma fratura. Esse exemplo é colocado aqui para a gente se perguntar, olha, como é que a análise do trabalho habitual nos ajudaria na discussão de um acidente como esse. O foco na análise do trabalho habitual é compreender como esse mesmo trabalho é realizado com sucesso, sem acidente. Em que consiste aquela montagem do componente? Como é que, histórica e habitualmente, né, os trabalhadores, ou quem aqui, vai fazer esse trabalho e como faz? Então, quem são? Por exemplo, quem que você identificaria nesse relato como apresentado ali? Tem um auxiliar de montagem, tem um operador de guindaste, o relato não informa para a gente se há outros operadores, mas ele permite saber que uma outra pessoa, aparentemente, foi quem colocou aquela cinta de 1 tonelada no boleado. Então, são pelo menos três tarefas aqui, três presentes na mesma atividade. E para entender como que é feito esse trabalho na situação habitual, a gente precisaria entender, para cada um desses elementos e para o conjunto da obra, qual é a sequência de passos. Quais são as variabilidades? Por exemplo, a gente teve essa variabilidade do boleado ser imobilizado, né, na movimentação lá em cima do guindaste, houve um problema. Também precisa entender em que consiste o leve. Ver um zoom é entender, por exemplo, do ponto de vista do operador do guindaste, o que ele faz nessa hora, como é que ele sabe que precisa fazer o quê e como é que realiza. Da mesma maneira, o que são os usos do corpo do auxiliar durante o leve, o que ele tem que fazer para aproveitar que permita fazer o complemento da fixação. A gente podia ainda pensar em algumas questões aqui envolvidas nessa atividade, por exemplo, a confiabilidade das cintas, a resistência delas ao peso
nessas atividades? Quem é que seleciona o tipo de cinta a ser usada? Quem e como analisa a confiabilidade do material? Então, se é possível existir algum tipo de defeito que não é visto por simples inspeção visual, e se isso ao mesmo tempo, em que consiste a análise realizada? Tem um conjunto de informações aqui que nos ajudam a dizer, por exemplo, na discussão específica desse acidente, o trabalho do operador de guindaste não tinha sido reconhecido como uma atividade a ser considerada na análise desse acidente. A segurança nessa atividade depende da interação entre atividades de múltiplos trabalhadores. São muitas as situações desse tipo. A análise do trabalho habitual é o conceito que nos traz para esse ponto de partida, entender então o que era aquela montagem na situação sem acidente e, a partir disso, explorar depois, entender como que se explica que aqueles comportamentos que foram usados antes com sucesso, tenham fracassado na situação do acidente. Enfim, é uma aula sobre contribuições da análise do trabalho, como habitual, para a investigação de acidentes. A, o trabalho habitual, a ideia básica aqui é que conhecer o trabalho habitual ajuda a enxergar o cenário em que acontece o acidente e, ao mesmo tempo, entender em que passo, na sequência de passos da tarefa, aconteceu o acidente, né? Em que momentos da sequência de passos do trabalho do guindasteiro, do auxiliar de montagem, se deu a interferência do trabalho de um na atividade do outro. Enfim, o que interrompe o trabalho normal? Se o acidente se dá interrompendo um trabalho normal ou depois de um ajuste pós-variabilidade, como foi o exemplo que a gente viu ali. O, a, o, a peça precisou ser recolocada no chão, ser utilizada uma outra cinta, e foi após o uso dessa outra cinta que houve o acidente, interrompendo o trabalho normal. Enfim, a ideia é como é que essa análise do trabalho habitual vai explicar o acidente. A ideia básica que está posta aqui é que o acidente acontece pelo fracasso de uma estratégia, um plano de realização de um trabalho e modos operatórios, os usos do corpo usados pelos trabalhadores, que já foram feitos, já foram usados antes daquele mesmo trabalho, com sucesso no sistema. Então, analisar o AT implica, num primeiro momento, identificar quais eram as estratégias e modos operatórios, os usos do corpo que fracassaram. E saber quais eram aqueles usados com sucesso e identificar qual foi o que fracassou. Entender, então, essa sua história de sucesso no sistema e, a partir daí, explicar as razões do seu fracasso na situação do acidente. A gente pode ter também uma contribuição da análise do trabalho habitual para explicar o que a gente chama de acidentes esperando para acontecer. São trabalhos realizados, às vezes, de formas tão precárias que a surpresa que aparece para a gente quando acontece um acidente é, mas, Cato, por que não aconteceu antes? Aqui, certamente, poderia ter acontecido muito mais antes. Nós vamos ver um exemplo desse tipo no final. Também podemos ter uma situação um pouco diferente se nós estamos vendo uma atividade que naquele sistema está sendo realizada pela primeira vez, ou pelos operadores, ou até a própria tarefa sendo de primeira vez. Enfim, quando não é a primeira, quando é a primeira vez para alguém, mas num sistema em que aquela mesma tarefa já foi realizada antes, a análise do trabalho habitual é a análise que nos responde como é que, histórica e habitualmente, o sistema lidava com situações similares no acidente, né? Quem e como lidava com essas situações.
Como é que essa noção de trabalho habitual ajuda a análise? É, uma das primeiras questões que ela chama atenção é essa de que a gente identifique que atividades interagem no acidente, a fim de que, se, se eu tenho interferências em atividades de diferentes operadores, eu considere a possibilidade da contribuição de todas essas atividades na origem ou no desenvolvimento do acidente. Mas também, então, poder entender então quais as atividades que podem interferir na situação de trabalho sem acidente e também, posteriormente, no acidente. No trabalho habitual, são comuns interações entre tarefas. A, a pergunta básica na análise do trabalho habitual é, identificada essa atividade que eu estou, por exemplo, a do acidentado, a de um colega que estava atuando junto e interferiu no acidente, em que consiste a realização dessas atividades e, num primeiro momento, em que consiste na situação sem acidente, no trabalho realizado com sucesso. Então, para cada um dos operadores envolvidos, saber o que eles fazem, as tarefas e o como. Nesse como, é importante entender que existe uma sequência de passos em cada tarefa, desde o posicionamento da pessoa, por exemplo, do operador, do auxiliar de montagem, lá próximo do boleado, até o que ele vai fazer na hora do movimento do leve, para que ele possa fazer o complemento da tarefa. E nessa sequência de passos, a gente entender quais são as variabilidades conhecidas e que são geralmente resolvidas com sucesso no sistema. Houve uma dificuldade na movimentação do boleado com a cinta de 1 tonelada e houve uma mudança. Essa nova escolha geralmente não é uma escolha que aparece do nada, ela geralmente se remete ao como é que, histórica e habitualmente no sistema, aquele tipo de dificuldade era resolvida pelos trabalhadores. Então, temos variabilidades conhecidas e ajustes, adaptações também conhecidas. E aí saber de que depende o sucesso do uso desse ajuste na situação de trabalho. Importante identificar bem o ponto da sequência de passos de cada tarefa em que ocorram as interações e, em particular, aquela interação na hora do acidente. Então, por exemplo, no caso da instalação do boleado, é o momento do leve. Então, a identificação desse momento do leve, daquele acidente, indica para a gente que o ponto mais importante de ser olhado com zoom, com muitos detalhes, em que consiste o que cada pessoa faz na hora daquele leve, precisa ser bem trabalhado. E aí, de modo a que se possa entender como é que se dão as interferências na situação do AT. Como identificar as razões do fracasso de uma estratégia ou modo operatório? Aqui vem a ideia de se colocar o zoom na análise, né? Aquele auxiliar que fazia a instalação do boleado, como é que o trabalhador sabe o que aconteceu, o que está acontecendo? Aqui ele vai nos relatar o que ele vê, que ele escuta, sente, percebe. Ao mesmo tempo, a gente saber se há sistemas de ajuda nesse processo. Então, por exemplo, ele está fazendo uma atividade que depende da confiabilidade das cintas. Opa, de que depende? Como é que ele avalia a confiabilidade disso? Tem ajudas nisso? Ou não? Como que atribui sentido aos diferentes achados que vão acontecendo? Saber se o que aconteceu numa movimentação é algo que poderia ser esperado, se é um aviso de um perigo ou algo que
o conhecimento acumulado, as competências acumuladas no sistema permitem resolver. Enfim, aqui o Zoom nos ajuda a tentar responder como é que a história do sistema e do coletivo de trabalho interfere na construção da compreensão. É, a ideia é que aquela decisão de usar uma cinta diferente depois do incidente não é produto de uma escolha aleatória do trabalhador. Aquilo se remete a conhecimentos que são conhecidos na história do sistema, regra geral, já utilizados e validados pelos, pelos colegas, pelas chefias. Enfim, o que ele faz? Que ajustes ele tenta realizar para resolver a situação. Muito importante nessa hora verificar que, para resolver uma variabilidade, tem que fazer algo que, se o trabalho tivesse acontecendo com tudo redondinho, não seria necessário acontecer. Então, aqui é importante ver que essa adaptação tende a expor o trabalhador a riscos que não estão presentes quando o trabalho acontece sem nenhuma variabilidade, com tudo redondinho. Também a discussão implica em saber, explorar como é que ele sabe que era aquilo que devia fazer, que, por exemplo, que podia recorrer à ajuda de um determinado colega, que podia recorrer à utilização de uma outra ferramenta, e quais os constrangimentos mais comuns. Então, as razões do fracasso podem ser indo esclarecidas e sendo esclarecidas quando questões como essas vão sendo respondidas. Ah, na análise do acidente, vão ser importantes. Vai ser importante identificar as estratégias e os modos operatórios, os usos do corpo da pessoa no trabalho. Esses usos do corpo, por exemplo, conceitos da economia, como de tarefa ou de trabalho prescrito, nos ajudam a ir entendendo o que é o seu trabalho e como é que deve ser feito. Quem é que fazia habitualmente esse trabalho? Era você mesmo? Você estava substituindo um colega? Né? Com que isso é feito? Com quem? Como? Qual é a sequência de passos, então, prescrita no trabalho, na situação sem acidente? E essa sequência inclui o que a gente chama de estratégias, que remete aos planos, a uma dimensão invisível, aquilo que guia a ação do operador quando ele vai fazer o trabalho dele. O modo operatório é a parte observável desse trabalho. Os gestos, ações, falas, deslocamentos que se dão na realização do trabalho e que são, então, observáveis. E, ao mesmo tempo, quais são as variabilidades mais frequentes e como é que, histórica e habitualmente, elas são resolvidas, mobilizando que estratégias, que modos operatórios. As razões do fracasso de emos já usadas com sucesso podem ser múltiplas. As mais comuns remetem a mudanças ou constrangimentos que limitam as margens de manobra e afetam a segurança de quem está realizando a tarefa. Então, por exemplo, nós podemos ter uma situação onde são inseridos objetivos novos que aumentam a carga de trabalho e os meios disponibilizados são os mesmos de antes. Essa mudança, esse aumento na carga é considerado como algo muito simples, fácil de ser resolvido. Às vezes pode mudar os próprios operadores. E, nesse caso, mudam competências, eu posso ter terceiros, eu posso ter situações que dificultem a cooperação pela presença de pessoas não conhecidas, que não são parte da equipe. Eu posso ter a indisponibilidade de meios, ou às vezes a possibilidade, a disponibilidade. Eu precisava fazer uma tarefa com movimentação de carga e estava disponível lá no local de trabalho uma empilhadeira com chave
no, no comando e eu usei aquilo lá. Metas e prazos são outro fator de aumento de carga de trabalho, de intensificação de ritmo de trabalho, de, da, de situações onde pode acontecer atrasos, enfim, gerando pressões de tempo, posso conviver situações de competitividade ou outras situações que levam à interação entre tarefas. Um sistema pode viver com uma degradação progressiva, por exemplo, sistemas técnicos que não são adequadamente colocados em programas de manutenção, e com isso a gente vai tendo outras chances de acontecer um fracasso. A introdução de inovações tecnológicas, por exemplo, na esfera digital, tem feito aumentar o aumento de situações em que o trabalhador deixa de compreender e perde a compreensão do que está acontecendo no sistema e, nessa hora, pode adotar comportamentos que levam a acidentes. Essa discussão do trabalho habitual chama a atenção para o fato de que o trabalho real é diferente do prescrito e de que o trabalho sempre convive com mudanças. Então, no trabalho vão acontecer perturbações ou variabilidades, ou seja, na vida como ela é, a gente enfrenta, detecta mudanças. Essas mudanças pedem ajustes que vão implicar na mobilização de novas estratégias e modos operatórios e exposição a riscos que não tinham sido previamente identificados, se não tiverem sido analisados os riscos no lidar com a variabilidade. Se o risco analisado tiver sido focado apenas no trabalho normal. O melhor cenário é aquele em que o ajuste não aumenta o custo humano do trabalho e nem os riscos. Aquele em que o sistema tem margem de manobra para ajustes. Ele permite, por exemplo, rever metas, rever meios, rever prazos, por exemplo, mobilizar a cooperação para fazer uma tarefa. No pior dos cenários, o ajuste se dá às custas do estado interno do operador. Ele precisa, por exemplo, lançar mão da aceleração da sua cadência de trabalho, ele precisa aumentar a duração da jornada, enfim, escolher opções que aumentam a carga de trabalho e enfim, os piores cenários mostram como é que, historicamente, o, a, enfim, a busca da análise do trabalho habitual mostra como é que, historicamente, os operadores resolvem a situação e evitam o acidente. No pior cenário, essas estratégias usadas para resolver a situação, resolver o problema, tendem a estar bloqueadas. Então, chamar a atenção para isso, porque essa estratégia, o modo operatório usado na solução de problema, ela pode fracassar. Pode fracassar por várias razões. Uma delas é que a estratégia seja mesmo frágil. Aqui chamando a atenção de algumas, o fato de que o trabalho humano, a gente está constantemente se adaptando a novas circunstâncias, fazendo o melhor que a gente pode, que a gente suporta, e a gente vai suportar vários tipos de pressão organizacional durante essa adaptação. O acidente tende a acontecer quando essa capacidade de adaptação a novas circunstâncias fracassa. E ainda de acordo com essa concepção, a segurança, tanto no nível individual como no organizacional, ela é muito mais uma questão de se adaptar ao que acontece num ambiente que se altera constantemente, do que simplesmente estabelecer padrões, normas de segurança, por exemplo, e esperar que as pessoas vão segui-los durante o tempo todo. As pessoas que trabalham no sistema de segurança
sempre estarão, com mais frequência, aptas a prever acidentes, a antecipar-se a algum evento e a improvisar em um ambiente complexo e imutável. Ou seja, aqui é a crítica à ideia da segurança normativa, a segurança prescritiva, a ideia de que cumprir a norma vai garantir a segurança. Cumprir a norma vai ser importante e muito mais importante nas situações de trabalho onde a gente tem menos variabilidades. Se eu tenho que lidar com a segurança num trabalho, num ambiente confinado, o respeito àquelas regras vai ser muito mais importante do que se eu tiver que fazer a segurança num ambiente que está em constante mudança. Então, a gente viu uma situação de acidente no começo, em que a ruptura da cinta, né, aconteceu, interromper. Era diferente da situação, não era um trabalho habitual, sendo diretamente afetado. Eu vou dar um exemplo aqui em seguida nesse sentido, né? Então, mas o jeito habitual de fazer é muito arriscado e nessa hora pequenas variabilidades podem levar ao acidente. Numa situação como aquela do início da aula, a gente chamou a atenção que houve variabilidades, dificuldades enfrentadas na tentativa de instalar o boleado, e isso afetou o fluxo de trabalho habitual. Houve então uma tentativa de correção daquela perturbação, e o acidente aconteceu durante essa tentativa de correção. O ajuste utilizado, na hora de realizar o ajuste, o operador usa modos de operatórios diferentes, né? Então, um exemplo de uma situação de trabalho habitual de alto risco. Imagine assim, ó, um sistema com falha na gestão de segurança. O acidente pode interromper, então, um passo habitual. É uma baixa tolerância a mudanças. Uma situação em que o acidente quase que remete à retomada daquela compreensão de uma sequência linear de mudanças levando ao acidente. Na verdade, aquele trabalho, como realizado daquele jeito, poderia ser descrito como um acidente esperando para acontecer. É o tipo de acidente em que a análise de barreiras vai ser muito útil, vai trazer bons elementos para entender a situação. Então, imagine uma prensa excêntrica, uma zona de operação aberta ou fechada, no caso aqui, uma zona de operação aberta para a situação de alto risco, considerada hoje na nossa legislação risco grave e iminente. Deveria ser proibido que a zona de operação permitisse o acesso de parte do corpo do trabalhador no seu trabalho. O sistema de alimentação e retirada de peças nesse tipo de máquina é manual. Então, implica em colocar a mão dentro da zona de prensagem da máquina, da zona de operação, quando vai alimentar a máquina e quando vai retirar a peça pronta. Pode ter um comando bimanual e não permite bypass. O comando bimanual, uma outra condição dessa máquina é que depois que se comanda a descida do punção, do martelo, essa máquina é um sistema mecânico que aí não tem mais nada que consiga parar o movimento. Não há possibilidade de proteções de frear esse movimento. Essa máquina ainda tem riscos ligados a sistemas de transmissão de forças, correias ligando eixos e partes da máquina que podem estar desprotegidas, ainda pode ter risco de uma carcaça não aterrada. A operação dessa máquina geralmente implica em que a pessoa fica sentada em frente à máquina, tem ao seu lado o local onde ela pega a matéria-prima, pega a peça e posiciona na zona de operação, aciona o comando de prensagem, aí o martelo desce e depois que o martelo sobe, ele reabre, né, ele pega a peça pronta, retira, condiciona
fora da zona de operação, isso feito fazendo a tarefa manualmente, né? Nessas máquinas, um risco altíssimo que acontece é que a máquina apresente, por defeito, uma quebra em que nesse momento em que a pessoa, principalmente nesse momento em que a pessoa vai retirar a peça pronta, mas poderia acontecer também na hora do colocar a peça na zona de prensagem, na hora que vai retirar, a máquina quebra e faz um repique, ela fecha a zona de prensagem e poderia provocar um acidente. No trabalho normal, não há esse acidente, não há esse repique, e aí o trabalhador vai reiniciar o seu ciclo. Imagine isso numa zona, uma máquina desse tipo utilizada para fabricar, para instalar o fim de curso no zíper na indústria de vestiário. Então, na operação sem acidente, o trabalhador está sentado em frente à máquina e do lado dessa máquina tem um rolo desse zíper que puxa o zíper para então alimentar, posicionar para que possa instalar o fim de curso. O trabalhador pega esse zíper, posiciona na zona de operação e nessa hora, essa zona de operação é muito estreita. É importante que ponha o zoom nesse momento. A mão colocada na zona de prensagem, eu tenho a dimensão da zona de operação, as dimensões do zíper, do punção que vai descer ali e da mão na zona de curso. Então, o que a gente vê é que na hora que desce o punção, ele fica a milímetros dos dedos da mão. Então, ou seja, situação, acidente esperando para acontecer. Há distâncias de partes móveis e dedos do corpo aqui, em relação a partes do corpo aqui, é de centímetros, às vezes até menos que isso. Quando o trabalhador aciona o comando de prensagem e o punção desce, na situação sem AT, ele desce e instala o fim de curso, e aí o trabalhador vai retirar aquele zíper pronto e vai recolocar e puxar para fazer continuar o ciclo, né? Nessas horas, o trabalhador diz para a gente, doutor, aqui o beliscão é normal. Ou seja, a distância entre a parte móvel da máquina e a parte do corpo é tão pequena que o risco é iminente. Num acidente de trabalho, um momento pós-almoço, atingiu o polegar e amputou parte do dedo da trabalhadora. Na situação sem AT, tem no máximo aquele beliscão, o trabalhador pega a peça pronta, retira e acondiciona fora, poderia acontecer um repique, né? Ou reiniciar o ciclo de trabalho. Nós estamos concluindo aqui, então só foram alguns exemplos de uma situação de acidente vista com a análise do trabalho habitual, onde havia interações entre atividades, e uma outra onde havia uma situação de altíssimo risco de acidente, né, de acidente esperando para acontecer. Se vocês tiverem exemplos de vivências, de situações que gostariam de discutir como que o conceito de análise de trabalho habitual poderia ajudar na análise do seu caso, traga o caso, vamos discutir agora. Aqui uma tarefinha adicional para mais informações, visitem as páginas do curso e outras do Fórum Acidentes de Trabalho.